Abraço, Dudu. Bom, e pegando carona no que o Du acabou de dizer, tá aí, ó. Empate, mas com um gosto amargo de fel, veja aí. Resultado amargo para um, doce para o outro. Coisa que não pode acontecer, achar que o jogo vai ficar fácil. Não tem jogo fácil, tá 1-0, tenta fazer o segundo. Na confusão foi o Criciúma quem teve a primeira chance do jogo. Jogo este que acabou mais cedo para Rubens. Dividida com Lemos e Felipe Matheus cai em cima da perna do lateral do Galo. Não guardar as primeiras 24 horas são muito importantes, mas a gente está preocupado. É importante agora esperar um pouquinho mais e amanhã fazer os exames complementares para fechar o diagnóstico. Sai a cria da base com uma entorse, entra Guilherme Arana, com muita disposição. Até que a noite ameaçou entrar no estádio. Um problema de distribuição apagou metade dos refletores. 7 minutos com parte das luzes apagadas e a torcida fazendo a festa. E quando a bola voltou a rolar, quem brilhou mais alto foi a estrela de Gustavo Scarpa. Corte para a perna esquerda e a bola na bochecha da rede. E olha que esse gol aí lembra bastante outro da semana passada. Scarpa quase fez uma pintura na volta do segundo tempo. Do outro lado, o Criciúma tentava, principalmente com Bolassi, mas não era a noite dele. 2 chances e nada de gol. O congolês acabou substituído, dando lugar para Mateuzinho, o herói do Tigre, mas a gente já chega lá. Antes do meia brilhar, Alisson teve a chance de matar a partida e mandou para fora. No minuto seguinte, cruzamento na área do Galo, a defesa não tirou e Mateuzinho fez a alegria da torcida carvoeira. É uma bola muito difícil para o zagueiro. Quem já jogou sabe que essa bola em frente ali, na frente da área ali para cortar, você de frente para o gol é uma bola que é bastante complicado. O risco de você fazer um gol contra ali é muito grande. Então ali é decisão na hora. O Criciúma segue sendo uma pedra no sapato do Atlético. Nos 22 confrontos entre as equipes, o Galo venceu 5 partidas e o tricolor catarinense outras 10. Este foi o 7º empate entre as equipes e para o Galo tem um sabor especial de derrota. Hemos jugado bien, hemos sido superiores al rival. Una pena el resultado final, una pena perder 2 pontos em casa. A gente está feliz com esse 1 ponto, até porque a gente está enfrentando um dos sérios candidatos a ser campeão brasileiro, né? Não é time que vai brigar com a gente para a parte da metade da tabela ou para baixo da tabela, é time que tem que brigar da metade para frente, né? Só que tem um problema, e para mim o grande problema, é que o Atlético empatou com 2 adversários que vão brigar da ponta do meio da tabela para baixo. Corinthians e Criciúma hoje se equiparam na ruindade. Eles são times fracos, gente, não é desprezo. Eu não estou desqualificando, não, mas eles se equiparam na ruindade, eles vão brigar ali embaixo, mas aí tem uma diferença. Um não tem grana, o outro tem, mas não é bem gerido, e aí por isso eles vão brigar, para mim, pela mesma parte da tabela. Ambos vão lutar contra o rebaixamento. Eu acho que o problema do empate do Atlético ontem, a gravidade do empate, ela é rotulada aí, tá no peito desse elenco do Atlético aí, do time de ontem, por causa do empate na primeira rodada. Aí você pega um adversário como ontem, dentro de casa, aí o empate, o Atlético não jogou mal, ele criou para ganhar o jogo, ele teve volume para ganhar o jogo, mas não fez os gols que precisavam fazer. Mas aí a dor do empate ontem é porque empatou 2. Se tivesse perdido uma e ganhado a outra, né? Então é muito complicada a situação olhando para esse aspecto. Mas o Atlético jogou mal, o Atlético não criou, o Atlético fez uma péssima partida. Eu acho que não. E você, Bruninho? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Cara, Você estava lá ontem? Eu estava lá ontem. Assim, eu também acho que o Atlético jogou para ganhar, mas eu acho que a partir do momento que a gente fala que, mas tem gente falando que foi azar o gol, para mim foi uma falha. Tem gente falando que foi azar não ter feito mais gols. Não tem conversa, cara. Jogo contra o Criciúma, time que parte de baixo da tabela em casa, tem que ganhar.
Então eu não vou passar pano para esse empate de ontem, não. E eu quero saber, o Felipe, que chegou aqui, inclusive, ele disse, olha, Everton, eu vou chegar um pouquinho atrasado, porque eu estava na porta da sede ali em Lourdes, gritando, esbravejando e reclamando. Porque tá puto pra cacete, tá muito puto, tá mesmo, Felipe? Boa tarde. Não tô, não. Eu já passo um pouquinho de pano. Boa tarde a todos. Eu já passo um pouquinho de pano porque tá uma sequência muito desgastante. Viagem, final, tem clássico de novo no sábado. Ele precisa também dar uma segurada o time precisa... Não é que o time se poupou, mas está desgastado. E ele precisava fazer as trocas que fez também. Então eu passo um tiquinho de pano. Você passa pano, Eltinho? Não é questão de passar pano. Eu vejo que a gente tem que analisar o seguinte: o desempenho do Atlético foi ruim? Não. O resultado foi ruim? Foi. Essa aqui tem que ser feita a análise. O que o Atlético colocou em campo, a proposta que o Atlético teve, foi positiva. E ontem mesmo, a gente já tinha falado aqui, que o time teria algumas alterações, e elas apareceram. Uma delas, né, uma infelicidade, né, o Rubens, que teve a oportunidade de ser titular depois da lesão que ele teve na mão, ficou fora das finais do Campeonato Mineiro e acabou com poucos minutos em campo, sofrendo uma lesão grave. Vamos torcer para ser minimizada aí depois do exame que vai ser feito hoje à tarde pelos médicos do Atlético. Então a gente já fica na torcida aí pelo Rubens, que estava tendo essa oportunidade essa tão clamada pelo torcedor do Atlético. Mas o Atlético, ele pagou esse resultado pelos gols perdidos. E aí não entra a questão do que o treinador fez. O treinador, ele já tinha avisado sobre essas alternativas que ele teria e mudanças que ele faria ao decorrer dos próximos jogos nessa sequência pesada que o Atlético e todos os times que estão envolvidos em competições continentais vão ter nesses próximos 30 dias. Então era algo programado. A saída do Paulinho, a saída do Hulk, da forma que seria, as mudanças que seriam feitas, até a do próprio Scarpa, essas mudanças seriam feitas durante o jogo e os jogos que vão acontecer. Aí fica a infelicidade o gol que o Alisson perdeu, que não tem que colocar a culpa nele, mas foi um gol perdido, o posicionamento dele de corpo estava errado e ele pega na bola errado. Os gols perdidos pelo Paulinho, pelo próprio Scarpa, eu acho que a pouca intensidade que o Hulk demonstrou nos 2 últimos jogos, enfim, eu acho que isso tem que ser analisado e a gente tem que entender que o desempenho do Atlético foi bom? Foi, mas o resultado não foi nada satisfatório para o torcedor. Esse papo de Felipe e Elton, que estão obviamente passando pano sim pro que o Atlético apresentou ontem, porque é muito pouco. Contra o Curitiba, quando enfrenta o Curitiba na temporada passada, o Atlético perde em casa. E aqui virou o Muro das Lamentações. Aliás, além de Muro das Lamentações, tirar o alvo. Tava todo mundo atirando no treinador e o responsabilizando. De novo, Thiago. Não, só tô dando um exemplo. Mas de novo, e Filipão, o responsabilizando Thiago. E o responsabilizando por um placar. O Atlético tem o segundo placar adverso no Campeonato Brasileiro, 2 vezes contra times que vão lutar na parte de baixo da tabela. Aliás, muito difícil mesmo ganhar do Corinthians. Eu vi ontem o Juventude mostrar. Um Juventude que não tem nem metade do investimento do Atlético. É pouco, Everton. É pouco. É muito pouco o Atlético vencer o Criciúma por 1-0 e depois ficar dependendo de a defesa fazer um bom jogo durante todos os 90 minutos. É muito pouco. Porque, afinal, contrataram o novo Guardiola. Então ele precisa entregar como o novo Guardiola. Ele precisa entregar um time que tenha posse de bola, ele precisa entregar um time que faça gols. Aliás, eu aprendi sobre posse de bola numa coletiva do Renato Gaúcho. Não adianta, meu amigo, ter posse de bola, ir lá e tomar 2 gols. Não adianta ter posse de bola, criar e não fazer os gols. O Cruzeiro ontem fez a mesma coisa. Jogou mais que Fortaleza, criou mais que Fortaleza. Sabe o que aconteceu? Empatou. Não era o que ninguém quer. Ninguém sai de casa querendo empatar. Agora, sair de casa, empatar contra o Criciúma e achar que tá tudo normal e passar em pano... Mas quem achou que tá normal, irmão? Ué, você não escutou, não? Ah, tá. Tava prestando atenção em outra coisa. Não. É porque é engraçado. Eles acharam normal. Não, mas é que ano passado... Eles acharam normal. Não, mas é que ano passado o turno do Atlético, com o mesmo treinador que você defende, foi uma bela de uma porcaria. Não, e aí você não tava aqui, esbravejar. O Campeonato Brasileiro foi ótimo. Então vamos esperar o retorno, né, do Atlético, né? Porque ano passado você só ficava falando disso aqui. Eu não tem que esperar o retorno, tem que esperar o retorno. Então é o seguinte, ainda bem que o menino tem o retorno. Filipão depois dos 10 jogos sem vencer. Pois é. Eu pedi. Eu sou resultadista, eu não minto isso aqui, eu falo todo tempo. Eu, Thiago, defendo o resultado. Se ele é bom, tá bom. Valu, eu lamento. A chatice do Thiago chegou num ponto extremo.
Isso é um negócio que não tem mais controle, saiu do controle. E eu lamento que você esteja sentado ao lado dele todos os dias, porque deve ser um negócio insuportável. Valu, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos amigos, o Bruno e o Felipe. Boa tarde, telespectador. Dizem que cada um tem no seu caminho somente aquele desafio que pode superar. Então, se está no meu caminho, é porque eu, de fato, sou capaz de superar. E as falas do Thiago Fernandes são de fazer inveja a Sandra Bullock no filme Bird Box, né? Porque... O que ela fala? No filme ela fica com os olhos vendados o tempo inteiro. Inclusive, quem não assistiu pode assistir aí, que é uma coisa bem importante na realidade. Olha... Eu discordo de você no que diz respeito... Sabe o que eu fico pensando? Desculpa, eu preciso te interromper. Eu fico pensando, se você fosse o comentarista da Globo, durante o jogo, você meter uma dessa numa transmissão... no outro dia já estava fora, Não, né? tava não. Aliás, o pessoal precisa botar um pouco mais disso aqui. Não tenta tirar ele daqui não, que ninguém vai conseguir. Você é maravilhoso. Continua, desculpa. Então, é claro que é um tropeço. Eu dizia ontem que o Atlético não tinha obrigação de ganhar o Criciúma, mas equipes que vão brigar por aquilo que o Atlético vai brigar no campeonato, provavelmente não vão perder ponto em casa para o Criciúma. Contra o Corinthians, por mais que você e o Thiago Fernandes tenham a opinião de que o Corinthians vai brigar lá na parte de baixo, eu não vejo dessa forma. O Corinthians, eu acho que tem, diferente do Criciúma, o Corinthians eu vejo potencial para melhorar ao longo do campeonato. O Criciúma vai ser esse campeonato mesmo o tempo inteiro, lutando ali contra o Z4. E, é claro, o torcedor fica chateado. Acho que o Atlético produziu para vencer o Criciúma, voltou a sofrer com algo que o Milito, uma herança maldita de Luiz Felipe Scolari, que teve 9 meses para, quem sabe, consertar as situações de bolas cruzadas na área do Atlético. A herança maldita também que Luiz Felipe Scolari herdou do Tchatcho Kudê. Mais uma vez, um lance desse. Agora, sabe qual a notícia ruim? Não sei se o Thiago Fernandes está por dentro do calendário do futebol. É que determinadas coisas no futebol, elas só são ajustadas com treinamento. Então, assim, isso acho que o Milito vai conseguir melhorar no Atlético a partir do momento que ele tiver um tempo. Porque o antecessor do Gabi Milito jogou, na verdade, 90 dias de trabalho pelo Atlético pelo ralo. Mas o Milito, ele não está lamentando isso. A gente vê em coletiva nenhuma ele lamentando a herança maldita que pegou, jogadores esfacelados fisicamente, mesmo jogando um jogo que era completamente morno. Dá uma segurada que na sua fala. Eu ouvi você falar um monte de bobagem e não disse nada. Eu tô escutando falar mais uma, um monte de bobagem. Então seja educado e me ouça falar as bobagens. Eu tô escutando, Valu. Só simplesmente interrompi, porque achei necessário. Não tem eu achei essa. necessário. Você não tem que achar nada no meu comentário. Não, mas eu tenho que achar quando você fala de mim. Mas depois você fala de mim, eu não tenho que achar nada. Depois eu tenho que escutar calado. Não, eu não tô acostumado com isso. Você tá acostumado, pode falar então. Termina. Encerre o seu comentário. Não, eu não vou fazer isso. Encerre, fica à vontade, pode fazer. As pessoas que estão em casa pode continuar fazendo de vítima. Continue fazendo o vitimismo que você quer fazer. As pessoas em casa fica à vontade. não merecem esse tipo de tapete vermelho pro seu vitimismo. Fica à vontade. Fica à vontade. Agora, me cita, eu não quero que eu responda. Aqui. Eu tenho que responder, cara. Você vai me desculpar. 90 no seu dias. momento, Thiago. Eu te ouvi e você me ouve. Eu não te citei uma vez, irmão. Não te citei uma vez. Não pode te citar mais. Se os dois ali quisessem me responder, podiam me responder. O dia que vier uma ordem eu citei e falei, Elton e Felipe. Eu falei, Elton e Felipe. Se eles quisessem me responder, não vejo problema algum dos caras me interromperem quando eu cito. Eu vejo problema de você me interromper. Então você me cita todo dia. Você me cita todo dia. Então eu não te cito mais. Você me esquece, cara. Me esquece. Pode me deixa, pelo amor de Deus. Tranquilo. Não falo mais de você. Parou por quê, irmão? Eu não vou discutir mais sobre isso. Não vai discutir porque você perdeu no argumento. E que argumento? Ele falou, ele meteu todo aqui. dia. Sabe onde? Se o Milito perde, sabe onde? Peraí. É culpa do Filipão. Sabe onde ele te arrebentou? Sabe onde ele te arrebentou? Sabe onde ele te arrebentou? Quando ele falou que foram 90 dias jogados na lata do lixo. E nós temos um trecho aí, que nós vamos mostrar daqui a pouco, do Filipão ontem. Foi ontem ou hoje, André? Essa entrevista que ele deu para a Rádio Bandeirantes lá de Porto Alegre, dizendo: ai, mas eu fiquei super surpreso. Ah, ficou? Ficou surpreso com a demissão? O trabalho estava ótimo. Ah, mas você está falando? Não, Thiago Fernandes, eu não. Eu não disse que estava ótimo, não. Eu não. Não disse isso hora nenhuma. Monta um barraco e vai morar com ele. Eu não disse isso hora nenhuma. Monta um barraco, aliás, e que eu vou te sugerir uma que ele fez na temporada passada. Monta um barraco, vocês estão vai morar com ele e aproveita e leva o assessor dele junto. Não, esse eu não faço questão nenhuma de estar com o meu lado. Para fazer o trabalho.